Olá pessoal, sou Ana Paula Borges e estou aqui para falar com vocês nesse terceiro simpósio brasileiro online de gestão urbana. Nosso eixo temático é ambiente construído e sustentabilidade, e o nosso artigo trata da avaliação do aproveitamento de água de chuva para fins não potáveis em edifício residencial, localizado no bairro do Janga, na cidade de Paulista, Pernambuco. O crescimento desenfreado dos centros urbanos e a elevação do padrão de vida da humanidade tem elevado o consumo de água potável em proporções insustentáveis. Além disso, as mudanças climáticas e a poluição dos mananciais têm feito com que haja água em abundância em determinadas regiões e escassez de água em outras. Segundo Kirley Burke, 2010, a utilização desses recursos naturais pelo homem na atualidade ultrapassa a capacidade de regeneração do planeta. A divulgação de informações relacionadas ao risco de desprovimento de água tem melhorado a compreensão e, consequentemente, a conscientização da população com relação à importância do uso desse recurso. O aumento do consumo descontrolado gera a necessidade de busca por alternativas para a minimização dos custos e a urgência da criação de alternativas de sua reutilização. Segundo MAI, 2004, a implementação de dispositivos de captação de água de chuva pode proporcionar uma variedade de benefícios sociais e ecológicos. Dalset, 2016, descreve que o aproveitamento da água de chuva, além de proporcionar uma redução da água potável, pode também auxiliar na minimização de enchentes causadas por chuva com grande volume pluviométrico em pequeno intervalo de tempo nos grandes centros urbanos. Dado que o solo dos centros urbanos é impermeável, em dias de grandes chuvas, não há o processo de infiltração de água e o sistema de drenagem é ineficiente para atender à demanda, o que ocasiona os alagamentos. Com o sistema de captação, uma parte da água da chuva será captada e armazenada, minimizando o volume necessário a ser atendido pelo sistema de drenagem. Considerando o exposto, o presente estudo demonstra o dimensionamento do reservatório ideal para uma edificação multifamiliar, composta por 2 pavimentos, com 8 unidades privativas, localizado no município de Paulista, bairro Janga, estado de Pernambuco, segundo as metodologias previstas na NBR 15.527 de 2007. A fim de caracterizar o objeto de estudo, este trabalho foram realizadas visitas ao local para o levantamento arquitetônico do imóvel e a elaboração do projeto básico do sistema de reaproveitamento das águas pluviais. A partir do levantamento arquitetônico, foram levantados dados referentes ao número máximo de usuários da edificação e às atividades consumidoras de água potável a serem substituídas por água não potável. Conforme a metodologia descrita, é possível verificar que ela ocorreu em cinco fases. A primeira fase, sendo constituída do levantamento da arquitetura da edificação em estudo. A segunda fase, subdividida em 3 passos, que foi a definição do número de usuários da edificação e as atividades consumidoras de água, cálculo da área de coberta e levantamento dos dados pluviométricos da região, que permitiram a criação da terceira fase, que foi a determinação da demanda potável e não potável da edificação em estudo, o cálculo do volume de água captável e o cálculo do volume de água aproveitável. Com a informação da água captável e da água aproveitável, foi possível a aplicação dos métodos da NBR 15.527 de 2007 para a seleção do reservatório, que pertence à 5ª fase. Nessa fase, ocorreu a seleção do reservatório com análise do potencial de economia de água potável gerada. A edificação em estudo está inserida no município de Paulista, região metropolitana do Recife, Pernambuco, Brasil, conforme a figura 1. O município se estende por 97,4 km² e é vizinho dos municípios de Olinda, Abreu e Lima e Recife. Paulista se situa a 8 km ao norte-oeste de Olinda, localizada nas coordenadas geográficas de latitude e longitude conforme descritas, a uma altitude de 16 metros, distante de 12,8 km da capital do estado de Pernambuco.
Destaca-se a relevância desse estudo no município em questão, tendo em vista sua vulnerabilidade em termos de infraestrutura urbana. Um reservatório para aproveitamento de água pluvial não pode permanecer por um longo período ocioso, conforme Amorim 2008, bem como não pode provocar o desperdício de água pluvial em detrimento ao atendimento da demanda necessária. Porém, a NBR 15.527/2007, que mostra as diretrizes de projeto e dimensionamento de um reservatório para a captação de água de chuva, não afirma que tempo de ociosidade seria esse, pois o dimensionamento pode variar de região para região, em função da pluviosidade característica e dos objetivos finais de implantação do sistema. Os métodos de dimensionamento de reservatório de águas pluviais partem da suposição que nem sempre haverá chuva suficiente para atender toda a demanda e que nem sempre será possível armazenar toda a água pluvial precipitada, seja por questões físicas ou econômicas. Isso significa que o volume do reservatório deve estar equilibrado nesses dois fatores limitantes. Para dimensionamento do reservatório, a NBR 15.527 recomenda 6 métodos diferentes, sendo eles: o método de Ripple. Por meio dele, foi notável que entre os meses de setembro a fevereiro ocorre baixa disponibilidade de água pluvial aproveitável, sendo inferior à demanda mensal. Entre os meses de março a agosto, o volume aproveitável de chuva atende à demanda. O volume indicado para o reservatório de Ripple é de 203,48 metros cúbicos. Por meio do método da simulação, é possível verificar que o reservatório de 20 metros cúbicos demonstra eficiência mais expressiva ao atendimento da demanda, relacionando com o tamanho deste. Ao se utilizar o método de Azevedo Neto, no dimensionamento de reservatórios para armazenamento de água pluvial, nota-se a importância da variável que mostra o número de meses com pouca chuva, considerando que a maioria dos valores adotados aleatoriamente pode resultar em reservatórios maiores do que o tamanho ideal, superdimensionando o sistema. O resultado obtido é semelhante ao encontrado por Amorim e Pereira, 2008, ao adotarem um valor igual a 2 meses. O volume dimensionado é de 105,02 metros cúbicos. Na NBR 15.527, não consta informações técnicas para determinar o volume de água pluvial anual pelo método prático alemão. Portanto, foi considerado o volume pluviométrico aproveitável. As demandas anuais de água não potável foram obtidas através dos valores de demanda de água pluvial, multiplicando aqueles valores por 12, número de meses referentes a um ano. O volume mínimo dimensionado para o reservatório de acordo com o método prático alemão é de 25,48 metros cúbicos. Já para o método prático inglês, utiliza-se a precipitação e a área de captação, a fim de determinar o volume do reservatório. Para o método prático inglês, o volume do reservatório foi de 31,26 metros cúbicos. O volume do reservatório de aproveitamento de água de chuva pelo método prático australiano será de 200,60 metros cúbicos. Nesse caso, apenas durante 2 meses do ano, o reservatório estaria muito abaixo da sua capacidade. É um resultado muito próximo ao resultado proposto pelo método de Ripple, de 203,48 metros cúbicos. A tabela 1 demonstra os valores resumidos dos volumes dos reservatórios encontrados para cada método. Os reservatórios encontrados pelos métodos da simulação prático-alemão e prático-inglês possuem valores aproximados, permitindo a escolha do método da simulação para a elaboração do projeto e, consequentemente, implantação do sistema. A tabela 2
demonstra a escolha em função da necessidade de um reservatório que pudesse suprir a demanda de água não potável para um percentual superior a 80% da demanda anual, levando em consideração a área limitada disponível para instalação e os custos de implantação, a fim de não onerar a proposta do sistema. Na tabela 2, é possível observar que para o método da simulação foram utilizados 3 reservatórios, um reservatório de 20, um reservatório de 30 e um reservatório de 40. Para os 3 reservatórios, se faz necessário o uso de água potável para atendimento da demanda. Porém, quanto maior o volume do reservatório, menor será o volume de água potável a atender a demanda não potável da edificação. A eficiência do sistema ela é demonstrada em percentual. Para o volume de 20 metros cúbicos, o percentual é de 81,91%. Para o reservatório de 40 metros cúbicos, a eficiência do sistema é de 87,55%. A variação entre o volume de 20 e o volume de 40 ela é insignificante em relação ao custo de investimento para a implantação do reservatório e levando em consideração a limitação de espaço na edificação para instalação. Por isso, se optou pelo volume de 20 metros cúbicos, por não tornar o sistema oneroso e possibilitar a implantação no espaço existente. A tabela 3 demonstra o potencial de economia de água potável. Para a edificação em estudo, o volume consumido mensalmente de água potável é de 82 metros cúbicos por mês. O volume de água de chuva que pode ser utilizada em descargas sanitárias por mês é de 35,39 metros cúbicos, gerando uma economia de 43% no volume total de água da concessionária. Por meio do levantamento das demandas hídricas da edificação, verificou-se um potencial de economia de água potável de 43%, correspondente à água utilizada para fins não potáveis, como rega de jardim e descargas. Desta forma, definiu-se que esse percentual de água potável, que corresponde a um volume de 35.390 litros por mês, poderia ser substituído por água pluvial. De posse da demanda não potável e também com base nos dados pluviométricos e área de telhado levantado, estimou-se por meio dos métodos de dimensionamento fornecidos pela NBR 15.527 de 2007, o volume ideal do reservatório inferior de água pluvial e o seu respectivo potencial de economia de água potável. O dimensionamento apontou um volume de 20 mil litros como ideal, cujo potencial de atendimento da demanda não potável é equivalente a 81,91%. Com base nos resultados apresentados, posso dizer que a implantação do sistema de captação de água de chuva para fins não potáveis proposto nesse trabalho demonstrou-se ser tecnicamente aplicável, tendo em vista que é eficaz no uso da água de chuva, gerando um potencial econômico considerável frente à escassez dos recursos hídricos, especialmente considerando-se a intensificação desta problemática nos centros urbanos. Tal sistema é de suma importância, devido à gama de aplicações possíveis para água de chuva. Segue algumas das referências utilizadas para a elaboração desse trabalho e as referências utilizadas para a elaboração do vídeo. Obrigada.